Olá, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, alunos do CETE EPB, Seminário de Ensino Teológico e Educacional do Estado da Paraíba. Vamos aqui para as últimas aulas da matéria, como está aí na apostila, Introdução da Bíblia, mas melhor dizendo, com mais clareza, Bibliologia. Estudo sobre a Bíblia Sagrada, um estudo detalhado, bastante informação, ao conhecimento deste livro sagrado que é infalível, que é inefável, que é inerrante, imutável, imensurável, palavra de Deus que é a Bíblia. Então, você conduz este livro que tem como a palavra grega, que é biblos, que traduzindo é coleção de livros. Perceba que é 66 livros em um livro só. Não existe um livro no mundo, no universo, no planeta Terra, no globo terrestre como esse. Pois bem, vamos dar início, em nome de Jesus, vamos orarmos a Deus, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai das misericórdias, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua infinita, imensa, que não há como misericórdia, a Tua graça e o Teu infinito amor. O Senhor nos amou primeiro e deu a prova deste amor. Textuário da Bíblia, João 3,16, que o Senhor amou o mundo de tal maneira, melhor tradução, as pessoas deste mundo, de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, Jesus Cristo, para quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É no nome de Jesus que eu te peço que o Senhor venha brilhantar esse ensino, esses estudos, esse básico de teologia, abençoa os alunos, em nome de Jesus Cristo, de forma poderosa, de forma tremenda, os que vão assistir através dos canais de YouTube, né, tanto meu canal que leva o meu nome, José Rogério Pereira, e também do pastor Marcos Silva. Abençoa de forma poderosa, Espírito Santo de Deus, ilumina a mente, nossa mente agora, capacita-me, me dá revelação, Pai, abre a mente, nos dá uma mente saudável, uma mente produtiva, uma mente inteligente, brinda nossa mente em nome de Jesus. Te louvo, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir as vossas Bíblias Sagradas no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo, né? O evangelista Mateus, no capítulo de número 5 e versículo de número 18, que está escrito: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus é cumpridor da lei, né? E Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo número 22 e versículo 19, está escrito: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Né? Pois bem, amados, vamos iniciarmos essa aula, né, para o término dessa matéria Bibliologia, kit aí de BCC, Bíblia, caderno e caneta na mão para fazer as suas anotações. Nós vamos estudar nesta aula aqui os manuscritos originais, ou eu poderia mais esclarecer, materiais da Bíblia, né? As letras sacras, idiomas, ela teve vários manuscritos, formas
ou algo, objeto, coisas para escrevê-la, né? Não começou logo no papel como nós temos hoje, né? Teve materiais utilizados para a escrita desses manuscritos. A primeira coisa que eu quero salientar aqui desses materiais, não tem aí na sua apostila, mas estou trazendo mais uma profundidade, porque você tem aí a apostila para lê-la e adquirir as informações que estão nela. Então eu trago mais algo profundo para brilhantar o nosso estudo. Querido, uma das escritas dos materiais da Bíblia foi os ostracas. Não é nome, pastor? Ostracas. Ostracas eram pedaços ou fragmentos de cerâmica quebrada. Isso é um dos materiais que foram escritos a Bíblia, né? E é um dos materiais, é um dos manuscritos. Ostracas, de onde vem a palavra ostracismo, aonde eles escreviam o nome dos prisioneiros em pedras. Então, e o segundo é o papiro, feito dos talos da planta do mesmo nome comum do Antigo Egito, né? Era uma planta oriunda do Egito, né? Que também é uma dos manuscritos, já citei aí o ostracas, e agora o papiro, planta oriunda no Egito. Veja, os materiais da Bíblia e os manuscritos, né? E nós vamos ter agora, queridos amados, e também em pedras de cerâmicas, em taubinhas de cerâmicas. Você já pensaram, você conduzir a Bíblia, se fosse nos tempos de hoje, em pedaços de cerâmica, como é a ostracas? Você escrever, carregar, conduzir para o templo, né? Para onde nós congregamos, a igreja como organização, e tem igreja como organismo, isso é na outra matéria de eclesiologia. Acho que o pastor Silva abordou já essa minha falácia aqui acerca de igreja organismo, igreja organização. Levar em pedaços de cerâmicas, né? Já pensou? E também papiro, né? Levar em papiro, que cortava-se em tiras finas, que depois eram sobrepostas em camadas cruzadas e prensadas. Escrevia-se sobre fibras horizontais. Então veja, você conduzir para aí, vamos para outro material aqui da Bíblia, os manuscritos originais, né? É o pergaminho. Pergaminho já era um material mais caro. Pergaminho era um material mais caro, gente. Era? Certo? O pergaminho era a pele do animal curtida, sua utilização remota ao terceiro milênio antes de Cristo. O exemplar mais antigo conservado é de cerca de 2000, né, antes de Cristo, durante o século II antes de Cristo, a qual tomou o nome. Que nome, pastor? Pergaminho. Fragmento mais antigo de um escrito cristão conservado em pergaminho é o do Diatessaron, de Dura Europos, da primeira metade do século II depois de Cristo, no Novo Testamento. Então, não se conserva manuscrito em pergaminho anteriores, do século IV. Então, pergaminho aí. E é interessante salientar aqui, amados, que falando sobre pergaminho, não tem como a gente não falar de uma das 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, né? A igreja de Pérgamo levou esse nome por causa desse manuscrito, desse material chamado de pergaminho. Pergaminho, né? Vem o nome da cidade. Pois bem,
Pérgamo era uma tolerância ao liberalismo, né? A palavra Pérgamo quer dizer casado, estou trazendo aqui mais um conhecimento a mais para você. E outro dado relevante é que em Pérgamo havia culto a um deus chamado, querido, Esculápio. Isso mesmo, Esculápio. Ele era o Deus Salvador, né? O Deus serpente das curas. Interessante, né? Olha que informação tremenda para você aí, né? Serpente tinha o título famoso de Salvador. O emblema do Esculápio era uma serpente. Ainda hoje, a serpente decora os emblemas da medicina, né? A antiga serpente assassina apresenta-se agora como sedutora. Então, veja aí os manuscritos, falei para você desses manuscritos. E é interessante a gente aqui, na sua revista aí, né, os manuscritos, na sua revista, perdão, na sua apostila, você vai ver uma palavra aí que eu quero destacar aqui, Septuaginta. Septuaginta significa tradução dos 70, né? Pois o rei do Egito, Ptolomeu I ou II, ele tinha uma biblioteca, né? Uma biblioteca imensa, querido, imensa. E ele tinha os livros que existiam na época. Só ele não tinha a Bíblia. Ele não tinha a Bíblia, né? E ele mandou alguém ir para a cidade, né? Você vai ver aí, eu estou acrescentando mais uma e é possível, né? Biblioteca de diversos países do mundo. Então, esses manuscritos aí, a Septuaginta, eram 72 judeus, 6 de cada tribo de Israel, mais ou menos por aí. E a gente vai ter aí, vou falar para frente, a primeira tradução da Bíblia, do original para a Bíblia aí, certo? Aqui também tem uma sigla aí que essa sigla está aqui na apostila, para vocês terem uma curiosidade, que é VT, que quer dizer Velho Testamento. Eu quero fazer uma observação, não é coerente chamar o Antigo Testamento de Velho Testamento. Por quê? Porque velho e antigo são duas coisas distintas, são duas coisas opostas, duas coisas diferentes. Por exemplo, velho é aquilo que está estragado, já não tem nenhuma utilidade. E antigo não. Algo pode ser antigo, mas tem suas utilidades, seus benefícios. Então, mais ou menos por aí, para não complicar. Tá certo? Então, Septuaginta, essa vai estar escrito também no algarismo romano, vai ter o L, que vale 50, os 2x, cada um vale 10, que vai dar o total de 70, tá certo? Então, veja aí, amados, que esses materiais da Bíblia, de primeira mão, trazendo essas informações para você, né? De primeira mão, acrescentando mais o que não está na Bíblia, tá certo? Pois bem, então vamos passar aqui para outro ponto, que é fazendo cópias dos manuscritos hebraicos. Eu vou até dar uma olhadinha aqui no tempo, estou sozinho aqui no meu campo de estudo, para a gente não ser extensivo no tempo, tá certo? Ok, estamos com 14 minutos, quase 15 minutos. Vamos aqui fazendo cópias dos manuscritos hebraicos. Fazendo cópia dos manuscritos hebraicos. Isso aqui é interessante, foto isso aqui.
Aqui está destacado aqui na apostila, está na sua também aí, do curso básico. O pergaminho tinha de ser feito de peles de animais limpos, já falei sobre isso, né? E o segundo, assim, cada palavra era contada, mesmo cada letra, tá vendo? Então era um cuidado, um zelo para que não houvesse erro nesses escritos, né? O terceiro, a folha era destruída, no mesmo momento, se o erro fosse encontrado, tá vendo? Tinha que rasgar a folha, destruí-la ou queimá-la logo, melhor era queimar, né? Para que ninguém viesse copiar para não se tornar um erro. Veja como é que é. O quarto, cada cópia precisava ser feita de um manuscrito autêntico, tá vendo? Autêntico, limpo, bem preparado, tá certo? A escrita era feita com tinta negra, preparada por uma receita especial. Sexto, era necessário que os escribas hoje são os escrivãos da nossa época, tá certo? Era necessário que os escribas pronunciassem cada palavra em voz alta, tá vendo? Para todos ouvir, para escrever a mesma coisa, né? E o sétimo, e os escribas precisavam limpar suas canetas antes de escrever os nomes nome de Deus, né, do Eterno, e banhar o corpo inteiro antes de escrever o nome. Aí está a palavra Jeová, mas eu quero rapidamente aqui frisar, salientar aqui, que o alfabeto hebraico, que é formado por 22 consoantes, não tem a palavra J. Eu acho que eu já falei isso em aulas anteriores. Né? O tetagrama, que é Iavé, né? Tá certo? Pois bem, então, gente, eu quero destacar aqui que o pergaminho tinha que ser feito de peles de animais. Já deu, por isso que veio o nome da cidade de Pérgamo, a igreja de Pérgamo, uma das cidades, das 7 cidades da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, onde Jesus visitara, fez um diagnóstico nessas 7 igrejas e ele encontrara poréns nela, poréns, né, que não tem porém, né? Pois bem, havia outras, segundo os historiadores, segundo os estudiosos, havia aproximadamente de 1000 igrejas, mas Jesus visitou 7, tá certo? Pois é, nós somos igreja, Jesus vai nos visitar, vai visitar você, certo? Vai tirar alguns poréns impossíveis. Abrindo um parênteses aqui para te entregar isso. Pois bem, queridos, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, está escrito da seguinte forma, como é? 2 Timóteo, capítulo de número 4 e versículo 13, está escrito assim, né? O barulho das folhas sacras das escrituras, da Bíblia, do oráculo, né? Nomes 4:13, que ele está escrito assim. Eu quero destacar aqui 3 coisas aqui importantíssimas nesse estudo. Quando vieres, isso é Paulo falando, né? Quando vieres, traz a capa que deixei em Troa, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo está escrevendo aqui para o seu filho na fé, Timóteo, jovem que foi instruído as letras das páginas sacras das Escrituras, na sua meninice, na sua criança ainda, né? É importante salientar, isso a gente vai ver nas cartas paulinas, que essa é a última carta de Paulo, das 13 cartas que Paulo escrevera, das epístolas, essa é a última. A saber, essa é uma carta da prisão de Paulo. A gente vai ver isso com mais detalhe nas cartas paulinas, que é a matéria que está dentro do curso básico, né? Tá certo? E quero destacar aqui 3 palavras. Capa. Capa, ela tem um sentido aqui, essa palavra tem vários significados, um desse significado é identidade. Capa é uma identidade, a autoridade, é algo de destaque, tá certo? E quero destacar livros e também pergaminhos. Pois bem, capa. Paulo estava aqui preso no Coliseu de Roma, no calabouço,
E a temperatura à noite lá chegava 4, 5, 6 abaixo de zero. Capa aqui, eu quero trazer aqui as lições, fazer uma aplicação. Capa, ela é para proteger a parte física. Eu tenho que proteger meu corpo, zelar, cuidar do meu corpo, qual é templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. O 17 vai dizer, se vós não cuidar do corpo, do vosso templo, o Senhor destruirá. Então eu tenho que cuidar do meu corpo, certo? E livros. E qual é a aplicação de livro? Livros é para me proteger a mente, né? Você tem que ter um bom livro, de um bom escritor, inspirado, homens que levaram a sua vida para traduzir a Bíblia, para você entender melhor, tá certo? Livros é muito bom. Eu lembro que Paulo estraga os meus livros aqui. Então, capa para proteger a parte física e livros para proteger mente, né? E os pergaminhos para proteger das heresias, tá certo? Pois bem, então, tem aqui outra passagem que eu coloquei, né? Está em Apocalipse capítulo 2, e versículo 12 ao 17. Vamos ler aqui rapidamente para me passar para a segunda aula, em nome de Jesus. Apocalipse 12. E o anjo da igreja, Apocalipse 2, versículo 12 ao 17. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, ó, escreve isto: diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, onde habitas e onde está o trono. Então pronto, você lê aí, você vê que a igreja de Pérgamo começa aí no capítulo 2 de Apocalipse, versículo de número 12. Ok? Pronto, essa parte aqui, vamos pegar. Agora vamos para as linguagens da Bíblia. As linguagens da Bíblia, vamos para a linguagem da Bíblia, línguas da Bíblia. Pois bem, a linguagem da Bíblia, as linguagens da Bíblia, ou as línguas da Bíblia, né? Ou, melhor dizendo, os tipos de escritas, né? Tipos de escrita. Nós vamos ter aqui a hierográfica, né? A hierográfica. Essas escritas são símbolos, desenhos. Essa escrita era muito difícil de interpretar. Era mais os escribas, os sacerdotes que dedicaram, né? Essa é uma das escritas, né? De linguagens. Eram feitos em símbolos, esses símbolos que você vê nas cavernas, nas tumbas do Egito. Ali tem que ser muito inteligente, muito estudioso, se dedicar para decifrar aquilo, tá certo? E nós vamos ter aqui também a demótica se perdeu, né? E a gente vai ter aqui a cuneiforme. Essa cuneiforme, as palavras eram mais emendadas. Então, a escrita heliográfica se perdeu e que de difícil interpretação, que era difícil interpretação. Perdão aí. Né? Arqueólogos no Egito, numa cidade chamada Roseta, encontraram uma pedra que deu o nome de Pedra de Roseta, no ano de 1799. Essa pedra tinha as escritas heliográfica, demótica, cuneiforme e grega. Dom François, ele descobriu que os 3 escritos diziam a mesma coisa. Olha que coisa interessante. Interessante, né? Dizia a mesma coisa. Era um elogio ao rei do Egito, Ptolomeu. Tá certo? Então tá as escritas aí, né? Na sua revista está pictográfico, mas é heliográfica, é a mesma coisa, cuneiforme, demótica, tá certo? Então, veja que coisa interessante aí, né? Em nome de Jesus. Eu vou encerrar a primeira aula aqui, nós vamos partir para a segunda, para o vídeo não ficar
muito extensivo, muito longo, certo? Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando e te guardando até a segunda aula, em nome de Jesus.